Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que privilégio Deus nos dá de estarmos na sua presença. Amém? E eu quero encorajar você que está nos assistindo, venha para a igreja. Não deixe de congregar. Irmãos, existe um mistério que a gente não entende, né? Qual é o mistério? Estarmos juntos, congregando, ver o rosto um do outro, acompanhar o irmão, saber que o irmão está por aqui. Pastor, mas a gente nem pode se abraçar e tudo, mas isso não afeta o fato de que estamos reunidos. Amém? O irmão vê o outro e diz: puxa, pastor, que bom que está aí esse irmão, né? Que bom, ele não enfraqueceu na fé, ele está firme. E é muito importante nós estarmos encorajando uns aos outros. Amém? Amém? Você talvez não imagine quanto é importante a sua presença. Muito importante. E além da edificação pessoal, você edifica outras pessoas também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero meditar num texto da palavra de Deus esta noite, juntamente com os irmãos. Enquanto você abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 5, vamos ler, mantenha ela aberta no capítulo 5, porque nós vamos trabalhar bastante o capítulo 5, mas vamos ler do versículo 36 ao 39, e enquanto você acha aí, eu quero agradecer aos irmãos que dedicaram extremamente a seu tempo, seu talento, a sua capacidade. Aí fizemos aí essa feijoada que tem por objetivo nos ajudar no pagamento dos nossos compromissos. O telhado ali da nossa igreja agora só falta 3 parcelas de R$21 mil. Diga glória a Deus, né? Então a cobertura no total custou mais de R$250 mil. Está tudo pago até agora, faltando só 60 mil. E nós vamos, em nome de Jesus, vamos em frente. Amém, irmãos? Eu sempre, quando tenho a oportunidade de semear no reino de Deus, eu não perco a oportunidade. Porque toda vez que você semeia na obra do Senhor, você está semeando num lugar bom, num lugar que vale a pena. E além disso, isso traz uma colheita para a vida da gente. E eu quero encorajar você a continuar com essa visão. Semeie, não tenha medo de semear. Ninguém vence a Deus em dar. Quanto mais você dá, mais você recebe. Amém, irmãos? Esse é um princípio de prosperidade na vida do cristão. Pastor não pode falar isso, cristão não pode ser próspero. Irmão, 2.325 versículos na Bíblia falam sobre finanças. Deus quer o seu povo abençoado. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, não estou falando de barganha, eu estou falando que Deus tem uma visão para o seu povo. Existem momentos na vida da pessoa de escassez, de dificuldade, tudo isso faz parte de um agir de Deus. Amém, queridos? Vamos seguir aqui. Acharam já? Lucas capítulo 5, versículo 36 ao versículo 39. Glória a Deus. Jesus aqui no capítulo 5 fala muitas parábolas, muito ensino, muita coisa importante. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de vestido de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Amém?
Coloca a mão na altura do coração, ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a tua palavra é a boa semente. Semeia a tua palavra, Senhor, sobre a minha vida, porque eu sei que a tua palavra tem o poder para transformar a minha história. Fala comigo, Jesus, em nome do Senhor, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Entender um pouco desse texto é importante. O que é odres ou odre? O que são odres novos? O que são odres velhos? Quando eu estou falando, sobra um pouco de pressão aqui, reverbera aqui, ó. Precisa ver isso aqui para mim, por favor. Bem, veja bem, o odre era um recipiente feito de pele de animal, e que, na verdade, quando fala sobre odres novos e odres velhos, não está falando de uma coisa igual a gente pega ali e toma um refrigerante e aquilo fica descartável, aí tem que fazer um novo. Não, aqui está falando sobre renovar aquilo que tem. O odre era um recipiente para colocar o vinho, e colocado o vinho ali, ele era colocado dentro de um outro recipiente com água, e aí ele então conservava o frescor da bebida. O odre tinha um detalhe: como é que renovava o odre? Você tinha que passar nele, primeiro colocar ele na água. Aquele couro era feito de pele de animal, aquele recipiente era colocado na água. Depois de colocado na água, ele voltava a amolecer. Não sei se você sabe como é que faz para trabalhar com o couro. Aqui nós temos a percussão ali com couro de animal. Se você tentar trabalhar agora, você não consegue. Por quê? Porque ele fica enrijecido, fica duro. Você tem que colocar na água, ele amolece, fica como quase uma gelatina, aí você pode trabalhar com o couro. O odre era a mesma coisa, você tinha que colocar ele na água para ele amolecer. Depois de amolecer, você dava o formato de novo para ele, e aí quando ele ia secando, você untava com óleo. Duas representações aqui muito importantes: a água da palavra que nos lava, nos limpa, nos restaura, nos purifica, e o óleo do Espírito, né? São símbolos que a palavra de Deus pode ser aplicado aqui. Então o odre novo era um odre que já tinha sido usado, entretanto havia passado pelo processo de renovação, de restauração, e aí ele passava a ser então um odre novo, que era utilizado exatamente para receber novamente o vinho. Pastor, esse era vinho mesmo? Na cultura judaica era vinho mesmo, irmão. Alguém tenta minimizar isso, dizer que não era vinho e tudo mais, tal. Então pode beber, pastor? Irmão, você pode fazer o que você quiser. Como assim, pastor? Tem coisas que a gente pode fazer, mas não deve. Tem coisa que é ético, mas não é moral. Tem coisa que é legal, mas não é moral. Tem coisa que se eu fizer, eu posso escandalizar um irmão meu, enfraquecer a fé dele. Ai daqueles por quem vier o escândalo, disse Jesus. Estão entendendo, irmão? Na cultura judaica, eles bebiam vinho mesmo. Jesus, quando transforma a água em vinho, e diz ainda o mestre Sala que o vinho era de excelente qualidade. E ele diz, inclusive, que normalmente se serve o vinho bom primeiro, depois o ruim, quando todo mundo já está meio alto, que não percebe a diferença. E ele diz: como você deixou o vinho melhor para depois? Porque tudo que Jesus faz é de excelente qualidade. Alguém pode dizer amém? Você é de excelente qualidade. Deus fez você, Deus te chamou para a fé, Deus tem restaurado sua vida, exatamente porque tudo que Deus faz é muito bom. Amém, irmãos? Esse texto, do que eu estou falando aqui, não é nenhuma permissão para beber, ainda que infelizmente hoje, eu particularmente sou contra toda e qualquer tipo de bebida alcoólica. Não é vinho, é cerveja, é qualquer coisa. Por quê? Porque a gente sabe, olhando a palavra, os prejuízos que a bebida traz. Na minha casa eu tive experiência, na minha casa eu tenho experiência com gente que tem o problema de ingerir alcoolismo, de álcool, né, com problema de alcoolismo.
e eu sei que tudo isso nunca traz benefício nenhum. Então eu vou conservar minha fé desse jeito e vou aconselhar você: não beba, irmão, não entre nessa, porque quem foi liberto, não precisa voltar para isso. Amém, queridos? Eu tive problema com bebida quando era menino, e graças a Deus fui liberto e não preciso voltar para essa prática, para essa vida de novo. Quem é liberto é liberto. Amém? Quem não é liberto fica fazendo de conta. Deixa para lá. Esse não é o assunto da minha mensagem, porque eu estou falando sobre odres e surge aqui o tema do vinho, porque na verdade esse recipiente para receber o vinho, que depois era fermentado, e conforme o vinho ia fermentando naquele recipiente, ele ia ficando deformado de novo, e todo o odre ele era irregular, não era uma coisa com padrão. Por quê? Porque o vinho fermenta, e fermentando o vinho, ele força o couro e cria formatos bastante distintos um do outro. Muito bem. O que Jesus está falando aqui? Que é tempo de algo novo, que Ele é a novidade da nossa vida, que Ele é o vinho novo que nós precisamos. Amém, igreja? E quando Deus começa a trabalhar, nós devemos esperar por algo sobrenatural da parte de Deus. Quando você se coloca na vida cristã, na fé, você tem que esperar algo novo da parte de Deus. Deus é um Deus de novidades. Se nós continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Por isso somos desafiados por Deus a viver uma vida de novidade, uma vida de milagres, uma vida de sobrenatural. Amém, igreja? E eu quero dizer a você com muito amor, irmãos, viver uma vida cristã sem algo novo da parte de Deus é só religião. Porque Deus sempre vai nos surpreender, pode ter certeza disso. Deus é um Deus que surpreende as nossas vidas. Tem momentos que parece que tem que estragar tudo para começar um novo edifício, para começar algo novo da parte de Deus na nossa vida. E é verdade, irmãos. Você pode perceber que muitas coisas na vida da gente, na caminhada, de vez em quando parece que para tirar aquilo dá uma dor na gente, mas depois que sai da nossa vida, você fala: nossa, como foi bom, como foi tremendo isso, como renovou, como tudo está mudando. São atitudes, são posturas, são posicionamentos. E quando Jesus chega, algo diferente acontece. Primeira coisa que eu quero destacar, eu quero voltar aqui no capítulo 5, porque vou abordar bastante coisa aqui. Do versículo 1 ao versículo 11 está escrito assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram,
a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Vocês já imaginaram como é que é essa história? Vocês já tinham lido que Pedro tinha sócio? Talvez tenham lido, mas não tinham prestado atenção que Pedro era um empresário da pesca. Fica aí só para a sua anotação. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos tirar algumas lições aqui que nós podemos aprender na prática, sobre algo novo que Deus pode fazer e faz. E eu tenho que estar aberto para algo novo da parte de Deus. Amém, queridos? Olha que interessante, após ensinar o povo, o que Jesus fez? Fez uma pesca maravilhosa. Esse texto que nós lemos relata exatamente isso, que aqueles homens experientes, pescadores profissionais, habilitados, sabem o melhor horário de pescar, pescam à noite, passaram a noite na lida e nada pegaram. E Jesus acaba de ensinar e fala: eu quero te surpreender, Pedro. Olha que coisa tremenda, irmão. Jesus chamando você de ladinho assim e falar: hoje eu quero surpreender você. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pedro, eu quero surpreender você. Vai e lança a rede de novo. Pedro deve ter pensado: acho que Jesus está passando bem. Já tentamos, trabalhamos a noite inteira. Mas Pedro falou assim: esse Jesus, com essas conversas, toda vez que eu me precipito, não dá certo. Eu estou aqui parafraseando para você entender, para conseguir imaginar. Eu fico pensando, Pedro olhando para a cara de Jesus e falava assim: acho que não, hein? É mais ou menos quando Deus fala conosco alguma coisa e a gente fica pensando: será que eu obedeço? Será que eu não obedeço? Será que eu faço? Será que vale a pena? Nós usamos um pouco da lógica, mas a fé transcende a lógica, a fé vai um pouco mais além, a fé nos desperta para algo que somente a fé pode alcançar. Não tem lógica para a fé, irmão. Não tem lógica para a obediência à palavra de Deus. Muitas vezes a circunstância é totalmente contrária à lógica. Muito pelo contrário, a lógica diz que não vai dar certo, a lógica diz que não tem jeito, a lógica diz que não há solução. Nós precisamos entender algumas coisas, irmãos, que eu preciso aplicar a fé na minha vida e ver o que Deus faz. Pastor, tem coisa que Deus não fez porque não era vontade dele, mas aquilo que está dentro da sua vontade, e nós aplicamos a fé. E como é que eu sei disso? Você não sabe, você aplica a fé e vê depois o resultado, sabe que Deus vai agir de alguma maneira. E Pedro simplesmente olhou para Jesus e falou: Jesus, eu estou entendendo nas entrelinhas, isso não tem lógica, não é hora de pescar, Jesus, à noite é hora de pescar, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Irmão, e quando a gente funciona pela palavra, a gente pode esperar de Deus uma grande surpresa, porque Deus trabalha assim. Sabe, eu respeito demais, eu sou pentecostal, creio nos dons do Espírito, me movo assim, oro em línguas, Deus nos usa com profecia, e eu vejo Deus trabalhar pelo mover do Espírito Santo. Talvez a gente não é tão barulhento, tão emotivo, ainda que eu sou chorão demais, né? Quando Deus me toca, eu abro a boca mesmo. Estava ali, agora há pouco no louvor, as lágrimas correndo no rosto. Mas o cristão tem que aprender uma coisa: ele não deve aprender a andar pela emoção. A emoção nos engana. Um dia eu estou triste, um dia eu estou feliz. Um dia eu estou animado, um dia eu estou desanimado. Um dia alguém me critica e me deixa meio prostrado. Outro dia acontece uma coisa boa que levanta o meu ânimo. Mas nós não podemos viver pela emoção.
nós não devemos viver e não podemos viver por momentos emotivos. Mas pastor, é ruim? Não, não é ruim, é bom. Mas não deve ser nossa motivação. Porque existem momentos na nossa vida que, se nós observarmos o nosso emocional, nós não andamos, ficamos paralisados. E Pedro naquele momento deixou a emoção de lado, olha para Jesus e fala: Jesus, sobre a tua palavra eu vou funcionar sobre a tua palavra, eu vou agir sobre a tua palavra, é sobre a tua palavra, não tem nada a ver com o meu sentimento, com a minha lógica, tem a ver com a tua palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que você sente ou com aquilo que eu sinto. Deus tem compromisso com a palavra dele. É sobre a palavra que ele vai agir. Sabe por quê, irmão? Porque nós aprendemos estudando a Bíblia que ele, Jesus, é a palavra. Ele é o verbo que estava com Deus desde o princípio. Pelo poder da palavra tudo foi criado, tudo existiu, tudo aconteceu. Quando nós começamos a entender a importância da palavra, você vai lá em Romanos no capítulo 10 e diz: a palavra está perto de ti, se com a tua boca confessares, aleluia. A Bíblia diz que nós somos salvos, que se cremos no nosso coração e confessarmos com a nossa boca, Deus começa a existir. E tudo que veio a existir, veio pela palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz, irmão. Sabe o que significa isso? Devemos funcionar pela palavra. Você quer ser surpreendido por Deus? Se prepare para viver a palavra, para andar pela palavra, para declarar a palavra do Senhor. Temos que funcionar dessa maneira, irmão. Você olha a pandemia, olha tudo que está acontecendo, olha as estatísticas, olha tudo isso, e alguém disse que isso foi só um ensaio, o pior ainda está por vir. E daí? E daí? Mas e se a gente morrer, pastor? Morremos com Jesus. O que nos espera na eternidade é indizível. É algo que ninguém pode nos tirar, aleluia. Eu posso ir para a presença de Deus. Pastor, o senhor não tem medo? Não tenho, irmão, não tenho. O senhor quer morrer hoje? Não. Quero trabalhar mais para Jesus. Mas se Jesus definir que vai me levar, ninguém pode impedir isso. Eu me lembro quando, há 5 anos atrás, passei pela cirurgia, e eu falei: bom, Jesus, se o Senhor quiser me levar, fechou. Preguei aqui na noite anterior da cirurgia do coração, animado, feliz, contente, sem nenhum medo. Pastor, o senhor não tem medo? Não. Se ele quiser me levar, ele vai levar, irmão. Levou. A nossa irmã está ali, com seu esposo, foi recolhido por conta do Covid. Pastor, pode acontecer coisa ruim para a gente? Boa? Pode. Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe todas as coisas. Mas quem nos fortalece, quem nos restaura, quem nos reanima, quem nos impulsiona, é a sua bendita e santa palavra. E sabe uma coisa? No final dessa conversa, quando Jesus se revela para Pedro, ele diz o seguinte para ele: eu vou te fazer, Pedro, eu vou te fazer um pescador diferente. Aleluia. Eu vou te fazer um pescador de homens. Tem coisas na vida da gente que são trágicas, mas elas apontam para uma mudança sobrenatural, para algo que Deus fará em nossa vida. Amém. Amém. Não se desanime. Não se desanime. Pois a gente vê a cura de um leproso. Segunda coisa. Capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16. E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio
à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o disseste, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Aqui Jesus está falando sobre a questão ritualística da lei. Porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aqui tem uma representação muito importante. Lepra na Bíblia, primeiro, para aquele momento, para aquela época, era uma doença incurável, degenerativa, que condenava o leproso a uma exclusão social. Porque leproso, todo leproso tinha que ficar longe dos outros. Como era uma doença contagiosa, existia a exclusão social. Tem alguma coisa comum hoje em dia, né? Acontecendo aí, que a gente não pode muito ficar junto, ficar aglomerado, tal. Existe uma certa parte de exclusão social em tudo isso. Mas a lepra também era símbolo do pecado. A pessoa que estava vivendo em pecado tinha uma lepra espiritual. E a única cura para o pecado era o sangue de Jesus. A única cura era um encontro pessoal com o Senhor. Porque Ezequiel capítulo 18, versículo 20, na Bíblia diz o seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. E o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Romanos 6, 23 ainda diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o que a Bíblia está dizendo é que aquele que tivesse a lepra do pecado morreria. Como a lepra representava exatamente isso. Tanto que aquele leproso faz o quê? Ele se encontra com Jesus, e ele vai para Jesus, e ele pede ao Senhor, e ele suplica: Senhor, se o Senhor quiser me limpar, o Senhor pode me limpar. Jesus: eu quero ser limpo. Você pode ser curado por Jesus, irmão. A lepra do pecado da sua alma, porque a Bíblia nos diz que toda alma que pecar, conforme lemos aqui, essa alma deve morrer, essa vida tem que ser excluída. Porém, tem uma solução bíblica para isso, uma solução divina para isso. Romanos 6, 23, o que está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo está dizendo: olha, pecaram sim, mas Deus tem uma solução divina para a sua vida. Deus tem uma maneira de resolver o problema da morte. Ele nos dá vida em Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos restaura. Porque, irmãos, nós vamos partir fisicamente, vai chegar o momento de cada um de nós. Estamos vivos, isso nos ocorrerá, e nós temos que ser sóbrios. De vez em quando eu fico falando lá para a pastora, né? Amor, quando eu morrer, ela fala: para com essa conversa. Eu falei: mas eu vou morrer. Você não vai? Tem alguém aí que não vai? Se Jesus não voltar antes, irmãos, morremos todos. O ciclo da vida é assim. A questão é que nós não podemos morrer separados de Deus. Temos que ir para a presença do Senhor. O leproso se prostrou aos pés de Jesus e rogou: se o Senhor quiser. Qual foi a resposta de Jesus? Sim, eu quero. Sabe por quê, irmão?
Porque o interesse de Deus é salvar todo pecador. O interesse de Deus, o objetivo de Deus é que todos nós nos acheguemos na sua presença. Não é uma igreja que salva. A igreja IPC não salva ninguém, irmão. Não é a igreja católica que salva. Não é a batista que salva. Não é metodista. Não é adventista. Igreja nenhuma salva ninguém. É porque a minha igreja é melhor. Se a tua igreja é melhor, porque existe alguma pior. E eu não vejo esse parâmetro na palavra de Deus. Porque nós não somos salvos porque existe algo melhor, ou porque somos melhores, ou porque temos melhor condição para a salvação. Nós somos salvos porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Amém? Porque Deus é bom, nós somos perdoados, restaurados, remidos, lavados pelo seu sangue. E toda salvação está em Cristo Jesus. Eu quero ler de novo Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Jesus quer limpar todo pecador. O que eu tenho que fazer, pastor? Me prostrar diante do Senhor e jogar aos pés de Jesus. A única solução para qualquer tipo de pecado é arrependimento aos pés do Senhor Jesus. Amém? Pastor, como é que eu resolvo isso? Vai para Jesus. Mas não tem que ter alguém para me perdoar, não tem que ter um sacerdote, não. Todo esse problema de sacerdócio já foi deixado de lado. Jesus diz a Bíblia que o véu foi rasgado do alto a baixo e todo o acesso a Deus já foi liberado. Você simplesmente com o coração quebrantado e arrependido, pede perdão ao Senhor e vai para a presença dEle, e Ele vai te restaurar. Quando existe verdadeiro arrependimento, você pode ter certeza de uma coisa: Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, como diz a palavra do Senhor lá no Salmo de número 51. Você pode ir para a presença de Deus, meu irmão, não importa o que você tenha feito. Lógico, muitas vezes teremos que pagar a conta. Como assim, pastor? Alguém que tirou a vida de alguém vai ter que pagar a conta. Jesus perdoa todo pecado, perdoa o assassino, perdoa, mas ele tem uma conta social, e essa conta social ele tem que pagar. Talvez vai ter que cumprir alguns anos de prisão, né? Eu venho para Jesus, tem um título lá que eu fiquei devendo. Oh, Jesus, me perdoa. Jesus, perdoa. Claro, e Jesus paga a minha conta. Não, essa foi você que fez, você que paga. Amém? Você tem que ir lá restituir. Essa é a parte que nos cabe. Amém, irmãos? Amém? Isso é um sinal, inclusive, de conversão. Todo convertido verdadeiro, todo nascido de novo verdadeiro, todo homem, toda mulher que está verdadeiramente em Cristo, restitui, volta atrás, faz acerto, resolve o problema. Alguns problemas são fáceis de resolver, outros são mais demorados. Depende a monta da dívida, não é? Depende o que é que está acontecendo. Existem situações e situações, e todas elas devem ser muito bem orientadas e resolvidas conforme possível. Mas nós temos que procurar restaurar quem de direito. Amém? Mas Jesus perdoa o pecado? Perdoa. Pastor, e se eu morrer sem acertar toda a conta? Você morreu, como é que vai fazer? Seguimos em frente. Terceira coisa, a cura do paralítico. E esse texto nós já lemos de outrora, em que os amigos daquele paralítico que estava acamado, que não podia se mover, ouviram falar de Jesus e disseram entre si: vamos levar nosso amigo lá para Jesus. Chegaram, encontraram o quê? Encontraram uma barreira. Muita gente os impedia de entrar na casa onde Jesus estava. Jesus estava na casa, lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Na verdade, era a casa que Jesus normalmente ficava. E eles chegam lá e não tem como entrar, mas os amigos do paralítico deram um jeito. Vamos por cima, desceram pelo telhado.
E ali encontraram-se com Jesus, e Jesus então cura aquele paralítico. E ele diz: os seus pecados são perdoados. Que coisa, né? E aqui o que nós aprendemos? Que nós não podemos, na fé, na caminhada com Deus, parar segundo os obstáculos que se apresentam. Muita gente, irmão, não logra êxito nas coisas. Muita gente não vê tudo o que Deus pode fazer, sabe por quê? Porque é movido pelo seu emocional. Eu estou falando de novo disso porque é importante. Porque muitas vezes a gente se depara com o emocional, e nosso emocional é uma coisa séria. Muitas vezes papai e mamãe disseram para a gente que a gente não ia conseguir, que nós éramos fracassados, que as coisas não iam bem, que a gente não tinha jeito. Imagina você é um zero à esquerda. Já ouviram falar isso, alguém? Você não vai ser nada, não vai ser ninguém, não pode, é impossível para você. Você é pobre, para você não tem condição, não tem jeito. É muito difícil. Para aquele paralítico era muito difícil chegar até Jesus. É interessante que muitas vezes na caminhada da nossa vida, por isso é importante a comunhão na igreja. Precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos encorajem, que nos apoiem. Eu preciso ser encorajado e preciso ser um encorajador na vida de outras pessoas. E eu preciso de pessoas que me ajudem a ser liberto de algumas cadeias e prisões da minha vida. Irmãos, se você entende isso, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Todos nós temos limitadores. Temos situações em que nós precisamos que alguém nos ajude a enxergar o que Deus está fazendo, nos ajude a enxergar onde está o problema, que muitas vezes nós não sabemos. Por quê? Porque fomos culturalmente travados na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, e precisamos de um milagre, que alguém olhe para a gente e diz: espera, estou vendo onde está o problema, olha, preste atenção, é por aqui que você vai ter vitória. Como é importante o amigo do paralítico, irmão. Porque muitas vezes na nossa fé nós estamos paralisados. A igreja funciona para quê, pastor? Para libertar, para te dar visão, para você enxergar o que Deus pode fazer. E vou dizer, tem um amigo do paralítico que é bênção, mas tem aqueles amigos que são uma... deixa quieto, não é? Uma bênção. Como é que estão as coisas, irmão? Ih, tá feio, hein? Eu me lembro uma vez, quando eu fui começar uma empresa, alguém chegou para mim e disse assim: mas você vai mexer com esse negócio? Eu já vi muita gente quebrar nesse ramo aí. Para que você vai fazer isso? Não, você está louco, rapaz. Isso não vai dar certo. Isso não é bom. Você já viu gente falar assim ou não? Que agora você vai ser crente? Pai não gosta de crente, aí para com isso. Você vai entristecer a tua família, você vai deixar todo mundo triste. Irmão, ficar triste é quando você tem uma grande oportunidade de Deus, de ser abençoado, de se tornar bênção, e você deixa isso de lado, você vai ficar triste depois. Então, não volte atrás, persevere, caminhe com fé, continue servindo a Deus, tenha uma vida de oração, leia a palavra de Deus, esteja andando com pessoas de fé. Irmão, gente que anda com gente de incredulidade, fica incrédulo. Agora, pessoas que andam com pessoas de fé, com pessoas de ousadia, de coragem, pessoas espirituais, sabe o que acontece com elas? Elas se tornam poderosas igual, pessoas de ousadia, pessoas de milagre. Puxa, mas pastor, é assim? Tem um tradutor, isso na África aconteceu isso. Ele traduziu por muito tempo um pregador internacional que ia para a África, e aquele homem era usado poderosamente com Deus. De repente, aquele pregador americano foi embora, e o tradutor ficou na África, porque era ali que ele morava. Quando de repente ele começou a pregar, ele começou a perceber uma coisa, que a mesma unção que estava sobre o pregador que ele traduziu, havia passado para a vida dele.
Eu vou te explicar isso de uma maneira simples. Você pega o teu neném, a tua criança, manda para a escola. Lá em casa, no final de semana, ele está uma bênção, feliz, contente, sorrindo, falando de coisa boa. Tudo está bom, ele vai para a escola. E lá na escola ele passa uma semana convivendo com os amiguinhos, falando palavrão, se comportando mal, fazendo coisa tudo errado. Daqui a pouco ele volta em casa e você fala: o que aconteceu, menino? Houve uma transferência na vida daquela criança. Uma transferência do meio, uma transferência das coisas erradas. Quando você anda com as pessoas erradas, você recebe essa transferência. Quando você é um homem de Deus, convicto, com firmeza, com caráter, você anda com outras pessoas, você transfere aquilo que tem na tua vida para a vida de outras pessoas. Não anda com derrotado, sabe por quê? Porque você vai ficar derrotado igual. Que é isso, pastor? Tem gente que a gente tem que sair de perto, inclusive da família. E agora o Senhor complicou tudo. Não, eu vou dizer um texto bíblico. O Senhor diz para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. Alguém pode dizer glória a Deus aqui ou não? Sai do meio da tua parentela, eu tenho algo para fazer diferente. Irmãos, existem pessoas perto da gente, que você tem que discernir isso, que são usadas pelo diabo para travar você, para impedir você de avançar e de conquistar. Reformula a tua agenda, tá bom? Presta mais atenção nisso. Você quer crescer na fé? Anda com quem está crescendo na fé. Amém? Você quer melhorar? Anda com quem está melhorando. Você quer receber? Mike Murdock diz uma coisa: quem nós honramos e quem nós respeitamos, atraímos aquilo que a pessoa tem para a nossa vida. Em outras palavras, isso é uma questão aqui, ó. Quando você fica rejeitando as coisas, toda hora você está dizendo não, você está automaticamente afastando da sua vida aquilo que Deus tem de bênção para você. Se coloque diante do Senhor, se abrace com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo. Irmão, não desista. Pastor, mas está tudo ruim por aí, eu não estou me sentindo bem. Sabe, irmão, eu vou lhe contar um segredo simples que eu aprendi. Quando eu não estou bem, aí que eu vou orar. Eu já dobrei o joelho muitas vezes. Sabe quando você está bem para baixo? E daí, pastor? Dobra o joelho e começa a orar. Amigo Espírito Santo, estou dando conta não. Me ajuda. Fala comigo. Me anima. Fala comigo. Espírito Santo, meu amigo, eu preciso do Senhor. Aviva a minha fé, desperta a minha fé. Existe uma ferramenta poderosa para aquele que é um crente mais pentecostal um pouco. Começa a orar em línguas. E daqui a pouco as lágrimas. Por que a lágrima, pastor? Porque, sabe, isso derrete aqui nos olhos, quando esquenta aqui no coração. O coração fica quentinho, começa a derreter aqui. E você dobra o joelho derrotado, fracassado, daqui a pouco você se levanta. Oh, glória a Deus. O amigo Espírito Santo é aquele, faz o papel daqueles 4 amigos, nos animam, nos fortalece, nos encoraja. E você chegou naquela situação, humanamente olhando, quebrado, falido, destruído. Porém, depois de um tempo com Deus, você se levanta. Aparentemente as coisas não mudaram, mas mudou a tua disposição interna. Ontem nós escutamos, essa madrugada nós escutamos alguém dizendo assim: crise não existe. Pastor, mas está vendo a crise? Posso falar uma coisa para você? No reino de Deus,
não existe crise. Alguém pode dizer amém? Como é que eu acesso o reino, pastor? De joelho, com a palavra, eu acesso o reino de Deus. E o impossível para o homem se torna possível em Deus. E aquilo que eu não consigo humanamente, eu vou conseguir pela misericórdia do Senhor, entrando no mundo espiritual. Amém? Quarta coisa, chamado de Levi. Levi era um publicano, judeu, que trabalhava como cobrador de impostos. Depois você vai ler aqui no texto de Lucas capítulo 5, todos esses textos. Ele era um cobrador de impostos. Imagina um judeu cobrando impostos para Roma. Cara bem quisto, né, irmão? Ninguém queria saber desse cara. Ninguém gostava dele. Todo cobrador de impostos que era judeu era considerado traidor da nação judaica. É um traidor, como é que o povo trata? E ele estava sempre preocupado com uma coisa, com dinheiro. Ele queria saber das finanças. Você conhece alguém que vive preocupado com dinheiro hoje em dia ou não? Tem alguém? Você conhece alguém? Talvez essa pessoa, você vai encontrar ela ali no banheiro da igreja. Quando você olhar naquele espelho grande que tem lá, você encontra essa pessoa lá, preocupada com dinheiro. Mas quando Jesus tem um contato com ele, ele diz, larga isso aí. Vem, segue-me. Sabe o que Jesus está pedindo para nós, irmãos? Que nós o sigamos de todo o nosso coração. Porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas para a nossa vida. Quando nós entendemos isso no Espírito, que Deus trabalha exatamente assim, eu busco primeiro a Ele e depois Ele me supre. Porque tem muitas pessoas que estão pensando que Deus primeiro vai suprir para depois eu buscá-lo. Funciona diferente. Primeiro eu o busco e depois Ele me supre. E funciona exatamente assim no reino de Deus. Primeiro Deus, a sua justiça, tudo que é justo no seu reino, depois as demais coisas. E todas as demais coisas, diz a Bíblia, nos serão acrescentadas. Jesus faz um chamado para esse cobrador de impostos chamado Levi. Segue-me. E ele foi e seguiu a Jesus. Ele não fez conta de nada, ele largou tudo, ofereceu um banquete para o Senhor, em honra, né? Quantos banquetes nós temos oferecido para o Senhor, irmãos? A nossa vida. Que banquete do que, pastor? Você viu um banquete para Jesus? Jesus vai vir comer na minha casa? Não precisa ser desse jeito também, né, irmão? Não é isso que Jesus vai fazer. Teu banquete de adoração, de servo, de amor, de paixão, de entrega, de rendição. Acontece uma coisa tremenda no coração de Levi. Ele deixa de ficar preocupado com o dinheiro e passa a se preocupar com as vidas. Essa é a resposta de alguém que literalmente está aberto para o novo de Deus. Porque quando eu paro de me preocupar com as coisas materiais e começo a focar no reino de Deus, eu começo a ver os milagres de Deus na minha vida. Amém? Para concluir, essas 4 situações que nós relatamos têm coisas em comum, 4 coisas em comum. Todas elas eram situações difíceis. Todas elas. Todas elas havia o problema do pecado. Em todas as situações. Glória a Deus. E em todas elas havia necessidade de atitudes de fé. E em todas essas circunstâncias, Jesus tem a última palavra.
Pastor, mais, para de usar mais, irmão. A última palavra é do Senhor. E aquilo que Ele diz vai acontecer. Ele diz para Pedro: lance as redes. Ele diz para aquele homem leproso: quero, fica limpo. Perdoados são os teus pecados. Ele diz: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Ele diz para Levi: segue-me. Toda circunstância na nossa vida, meu irmão, toda circunstância na sua vida, na minha vida, segura isso aí em nome de Jesus. Quem tem a última palavra não é o homem, é o Senhor Jesus. Não importa, irmão, a circunstância, não importa o que as autoridades estão dizendo, não importa. Quem tem a última palavra na tua vida e na minha vida, nos teus negócios, na tua casa, nas tuas finanças, quem tem a última palavra na tua saúde, quem tem a última palavra na tua vida, é Jesus. Então o homem pode falar o que quiser. Olha, não estou te escutando direito, não. Espera aí, deixa eu escutar quem tem a última palavra. Agora sim. Se Jesus abrir a porta, ninguém vai fechar. Se Jesus fechar a porta, ninguém vai abrir. Se Ele disser que vai acontecer, já aconteceu. Não é que, não. Já aconteceu. E o meu coração, meu irmão, está pegando fogo aqui. Sabe por quê, querido? Porque de verdade, quem tem a última palavra para a nossa vida é Jesus. E quando falo isso, eu lembro do irmão João. O irmão João deve estar viajando, trabalhando. O irmão na nossa igreja, que ele viaja muito, trabalha muito, faz muito serviço, está de novo trabalhando. Ele caiu de uma altura bastante considerável. Bateu a cabeça, rachou o crânio. Chegou no hospital, não tinha batimento cardíaco. Isso implica no quê? Morte. A família gritou e pediu ajuda e pediu socorro. Sabe quando o leproso foi aos pés de Jesus? Assim fez a família. Naquele caso específico, quem tinha a última palavra é Jesus. Ele começa a contar a história e chora. Pastor, não era para eu estar aqui, pastor. Não era para eu estar aqui. Por que Jesus o perseverou, o manteve? Por que Jesus o conservou? Eu não sei. Só sei dizer uma coisa: quem tem a última palavra sempre será o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Eu sinto no mundo do Espírito, irmão, tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. Oh, glória a Deus. Não sei o que é que vai na sua vida, o que não vai. Eu quero que você coloque a mão na altura do coração. Que você tenha uns minutinhos para falar com Jesus sobre o que você espera do Senhor. Feche os teus olhos, fale com Deus. Você precisa de um milagre. Eu tenho uma coisa interessante, irmão, eu não sou especialista em milagre, glória a Deus por isso. Porque o especialista em milagres se move no nosso meio. Ele é bom nesse negócio. Esses 44 anos eu já vi Jesus fazer muitos milagres. Já vi muito impossível se tornar possível. Amado Senhor, nos colocamos na Tua presença. Tua presença é real aqui, Senhor. E sabemos que quando o Senhor se move, milagres acontecem. Quando o Senhor se move,
somos surpreendidos pelo Senhor. E nos abrimos esta noite em nome de Jesus, para que o Senhor nos surpreenda com o novo do Senhor. Uma nova história, uma nova realidade. Deus, move o coração do teu povo para um outro nível de fé, um outro nível de crer, Senhor, para que meus irmãos e minhas irmãs possam ser transportados para o teu reino e crer no sobrenatural. Gera aqui, Senhor, um ambiente de fé, Pai, onde o Senhor possa fluir no nosso meio e o Senhor possa mover-se com liberdade. Acrescenta-nos a fé, Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu quero encorajar você a orar nesse momento e a crer naquilo que Deus já fez pela fé na sua vida. Começa a declarar: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor agiu aqui, porque o Senhor agiu ali. Começa a falar com Deus, começa a agradecer a Deus pelo milagre. Agradeça pelo trabalho, agradeça pelos clientes, agradeça pela cura, agradeça pela provisão, agradeça por aquilo que Deus está fazendo, porque assim Deus trabalha. Te louvamos, Senhor, te louvamos por tudo o que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, pelas portas que se abrem. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor já fez. Pela fé, Pai, conquistamos o impossível. Pela fé, Senhor, nos movemos como um vencedor, Pai, como alguém que Senhor, já conquistou, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga assim comigo: Pai, eu te agradeço. Mais forte, diga: Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor. Eu bendigo o teu nome, porque o Senhor já me surpreendeu. Pela tua palavra esta noite, pela fé, eu posso contemplar um milagre na minha vida, Senhor. Algo já aconteceu e eu posso celebrar na tua presença. Eu posso te dar glória, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Glórias a ti, Senhor. Agora aplauda o Senhor com toda a alegria do seu coração. Aleluia, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Toda honra e toda glória nós te damos, meu Pai. O Senhor é bom. Aleluia. Aplauda Ele, aplauda aquele que vive para sempre. Celebra a tua vitória no nome de Jesus. Levante a sua cabeça, glorifica aquele que vive por toda a eternidade. Tu és bom, Senhor. Você me libertou. Aleluia. Justiça está